Eu costumo dizer que na língua japonesa nós temos 4 idiomas em uma só língua. Ficou confuso? Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, idealizador do Fale Japonês, onde eu venho trazendo para vocês uma infinidade de informações, não somente sobre a língua japonesa, mas também sobre a cultura, hábitos, história deste povo. Sou professor do idioma há cerca de 20 anos aqui no Japão, país onde eu vivo há mais de 30 anos. Se você ainda não acompanha as minhas mídias sociais, fique à vontade para acompanhar tanto no Instagram, o Facebook e também no YouTube, se inscrevendo e ativando o sininho no canal para você receber todas as informações que eu disponibilizo para você aqui, tá legal? Se você é um estudante do idioma japonês, muito provavelmente você já deve ter se deparado em algum momento dos seus estudos com algumas especificidades da língua. Como, por exemplo, eu vou mencionar aqui os 4 idiomas que eu digo que existem na língua japonesa. Primeiro, nós temos o Hyojungo, que seria uma linguagem padrão, tá bom? Que aí nós utilizamos a forma dicionário, né, sem a conjugação do verbo, para nos comunicarmos em uma linguagem coloquial. E aí nós temos o Masuke, que seria a forma mas, que é o que eu chamo, né, de forma educada de se falar a língua. Por que que eu digo educada e não polida de se falar a língua? Claro, poderemos colocar o Masuke aqui como um keigo, dentro das linguagens polidas, as linguagens honoríficas. Mas dentro das linguagens honoríficas, que seria aí o que nós chamamos de keigo, nós temos o Sonkeigo e o Kenjougo. Então nós temos Jishoke, né, que seria aí a forma dicionário, que é o Hyojungo, que é uma linguagem padrão, o Masuke, que seria a forma educada de se falar a língua conjugando os verbos na forma mas. Nós temos o Sonkeigo, que é uma linguagem de respeito, e nós temos o Kenjougo, que é uma linguagem de humildade. E é isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Qual é a diferença entre uma linguagem formal e uma linguagem informal? Primeira coisa que você precisa entender antes de eu ir para a lousa e mostrar essa diferença para você é: quando você fala com seus amigos, quando você fala com a sua família, quando você fala com seus colegas de trabalho, você pode sim utilizar do Hyojungo, que seria uma linguagem padrão, não é mesmo? Que é falada no dia a dia pelo povo japonês, tirando algumas partículas, não conjugando os verbos. Por exemplo, sei lá, ashita iku? Amanhã você vai? Eu não conjuguei. Ashita ikimasu ka? Simplesmente dei uma entonação de pergunta e fiz a pergunta. Ashita iku? Hai, iku. Sim, irei. Né? Ao invés de falar hai, ikimasu, que aí nós conjugaríamos na forma mas, que é a forma educada que eu mencionei agora para você. Então, sim, você pode utilizar uma linguagem mais dinâmica, mais coloquial, mais informal no seu meio, você pode. Mas quando você pretende galgar, né, no mercado de forma geral, né, alcançar outro patamar, eu diria, né, um outro nível de comunicação, para que você possa utilizar da língua para fazer uma infinidade de coisas nesse país, como falar com pessoas, né, de alto calão, né, como um advogado, como um médico, falar ao telefone, compreender o que se é dito ao telefone. Quando você liga para a operadora do seu cartão de crédito, quando você recebe uma ligação de alguma instituição, onde a linguagem ela se torna honorífica, uma linguagem polida dentro da língua, se faz necessário você compreender, né, o Kenjougo, o Sonkeigo, que é o que eu mencionei agora para você. Eu vou mostrar isso na lousa melhor para você visualizar. Mas é aí que mora o enorme perigo de você estudar apenas aquilo que é falado no dia a dia. Se o seu objetivo é se comunicar apenas no ambiente de trabalho, tá? E eu digo ambiente de trabalho quando nós falamos de fábrica, tá bom? Porque na fábrica você tem ali como é que eu vou dizer, um relacionamento, né, com as pessoas diariamente e não se faz necessário, de fato, você utilizar de forma mais polida para falar com elas. Até porque, se você utilizar uma forma polida neste ambiente, você vai criar uma barreira, uma parede
um distanciamento, né, com seus colegas de trabalho. Essa aproximação, esta afinidade se dá a partir do momento que você quebra a barreira da polidez, não é? E fala de uma forma mais coloquial, mais informal. Traz essa sensação mais de proximidade com as pessoas, tá bom? Mas isso quando você está num ambiente de fábrica, um ambiente de amigos, um ambiente familiar. Quando você sai deste ambiente, as pessoas não são seus amigos. As pessoas que você se encontra na rua, as pessoas para quem você pede uma informação numa instituição, né, numa prefeitura, para você falar com o médico, para você falar com o professor do seu filho, para você falar, enfim, para você atender ao telefone ou telefonar para algum lugar, você não pode utilizar de uma linguagem tão coloquial, tão informal, porque aí você será visto como uma pessoa, né, grossa, né, não muito educada. O japonês ele tem este cuidado com a linguagem, dependendo de onde, né, você está, em que lugar, em que patamar você está naquela conversação. Então, através da sua linguagem, você define a hierarquia das pessoas naquele contexto. Então, dependendo da forma com que eu falo a língua, eu posso ser muito rude, eu posso parecer ser uma pessoa agressiva, por exemplo, ou uma pessoa sem educação, para ser mais, né, específico. Porque a pessoa não te conhece, então ela não te deu a liberdade para você falar com ela daquela forma. Ou, da forma com que você fala, coloquialmente dizendo, você meio que reduz a pessoa naquele âmbito, naquele contexto, hierarquicamente dizendo, e isso pode ser ofensivo. Por isso, é muito importante você, aluno do idioma japonês, entender essas diferenças da linguagem para que você possa galgar nos seus estudos e buscar por mais informação. É claro que aqui é um vídeo apenas explicativo para você entender a diferença, tá, desta linguagem formal e informal. Não que eu vá ensinar isso para você aqui hoje, é impossível, né? Precisaríamos aí que você seguisse uma metodologia, né? Seguisse o fluxo, né? Que fosse gradativo no seu processo de aprendizagem. Gradativo. Para que aos poucos você vá aumentando o seu conhecimento, a sua consciência em relação à existência, né? Desses vocabulários, dessa forma de falar o idioma, para que você possa realmente entender de fato. E é preciso que tenha um começo, meio e fim para isso, tá bom? Por isso é importante você que busca pelo conhecimento da língua, entender isso para decidir, né, com que professor você vai estudar, com que metodologia você vai estudar, até onde você quer chegar. Você quer falar só com seus colegas de trabalho, está tranquilo. Mas nem sempre viver no Japão não é isso. Não é? Viver no Japão, ter uma qualidade de vida neste país, não é só saber falar com seus colegas de trabalho ou com seus amigos. É você saber se impor, se posicionar em várias situações do seu dia a dia, seja onde você estiver. No hospital, numa clínica, numa escola, enfim, numa instituição, num departamento público, pedir informação para as pessoas. Então, é importante você entender este nível de polidez, porque os japoneses utilizam naturalmente. Então, o japonês que fala com você, o seu colega de trabalho, tá tranquilo. Ele vai saber utilizar aquela linguagem mais informal para acelerar o processo de comunicação, para que seja fluido. Mas ele também saberá se comportar em outras situações. Ele saberá se comportar em um coquetel, em uma exposição, em uma reunião, para falar com os professores da escola do seu filho, para fazer uma consulta ao telefone com com a operadora do seu cartão de crédito. Ele saberá fazer isso nos momentos propícios, porque ele tem conhecimento da língua. Você ainda, talvez, né? Não. E aí eu te pergunto, qual é o nível que você quer chegar, né, de conhecimento do idioma para de fato alcançar uma vida plena neste país, uma qualidade de vida neste país? Se você busca apenas por ficar na média, né,
e somente falar no ambiente de trabalho, tá tranquilo. Mas se você busca mais conhecimento sobre o idioma, você precisará se dedicar um pouco mais. Você vai precisar aprender 4 idiomas. Não é incrível? Bom, eu falo isso porque, como vocês, se você sabe, eu não sei se você conhece, mas eu já tive muitas experiências, né, em escolas, trabalhando como tradutor e intérprete, em escola de crianças especiais, em escolas técnicas, por exemplo, aqui no Japão, dando aula para japonês. Então, assim, eu já tive no meu histórico como profissional, né, da língua, o contato com muitas pessoas, com engenheiros da Yamaha, engenheiros da Hamamatsu Photonics, enfim, alunos, né, japoneses que trabalham como administrador de clínicas psiquiátricas, enfermeiros. Então, o meu contato ele era muito intenso, com um nível diferente de pessoas, e que eu precisava, de fato, inclusive com diretores de escola, com os professores nas escolas que eu trabalhei, era, de fato, necessário que uma linguagem mais adequada, digamos assim, né? Nem digo formal, mas mais adequada para este âmbito fosse utilizada. E eu estou explicando tudo isso para você agora, para não ir de cara para a lousa, mostrar o que eu quero mostrar para vocês, para você não se assustar, sim para você entender a existência. Essa é a ideia do vídeo de hoje. Você entender a existência de linguagens diferentes dentro do próprio idioma japonês. Espero, de fato, que em algum momento você chegue a este nível de conhecimento e que este vídeo possa aguçar em você uma curiosidade em relação à língua e não pensar, nossa, que difícil. Não, eu quero que você mude esta nossa, que difícil para algo tipo, nossa, que interessante. Que língua fascinante, né? Que eu posso me expressar e, através da linguagem utilizada, demonstrar o meu respeito, humildade dentro da minha língua, né? De acordo com aquilo que eu utilizo, linguisticamente falando. Ok? Então vamos para a lousa agora para a gente mostrar isso para você. Para eu, né? Mostrar isso para você. Eu coloquei aqui para você da seguinte forma. Dishoke significa forma dicionário. Então, é a forma que você irá encontrar o verbo no dicionário. E, de forma geral, ele está no infinitivo, ou seja, sem conjugar. Tá bom? Como, por exemplo, a gente fala comer, ver, vestir, ir, né? Não estou falando eu como, ou eu irei, ou eu vesti, ou vestirei, e assim, eu verei, por exemplo. Nada disso. Eu não estou conjugando. Eu estou apenas na forma dicionário, que é a forma infinitiva do verbo, tá? E é assim que você vai encontrar no dicionário. Aqui nós temos o masuke. Masuke foi o que eu mencionei, que é o quê? A forma do verbo agora conjugado na forma mas, que é a primeira conjugação verbal que você aprende como aluno para que você fale educadamente a língua. E é legal você saber disso, por quê? Porque a forma mas vai fazer com que você consiga expressar, né, tudo que você quer dizer na língua japonesa de forma educada, pelo menos, mesmo que você não domine as formas honoríficas da língua, tá bom? A forma mas já vai lhe dar um nível de educação suficiente para você falar em qualquer âmbito. E como estrangeiro, obviamente, o japonês vai conseguir entender isso, tá bom? Por isso que muita gente fala, mas aí eu estudei a forma mas, e aí eu vou falar com os meus colegas de trabalho, eles não entendem nada. Não é que eles não entendem nada. Eles utilizam a forma dicionário, que seria aqui o Hyojungo, a forma padrão, né? Que é uma forma mais coloquial de falar a língua, no seu cotidiano. Então, fica um pouco estranho para eles se você utilizar de uma forma mais educada, conjugando tudo na forma mais. Mas é necessário que você, como aluno, aprenda a falar dessa forma. Por quê? Porque eu, como professor, quero que você fale com qualquer pessoa e não seja tido como uma pessoa grossa, grosseira, mal educada. Não quero. Eu quero que você entenda a forma mais para você falar com o professor do seu filho, falar numa instituição, falar no departamento público, pedir informação para alguém que você não conhece, que não está no seu âmbito de amizade, e que você não seja visto como uma pessoa ignorante, tá? Porque a pessoa não é obrigada a aceitar que você fale com ela como se você fosse melhor amigo de infância, que é o que você utilizaria, né? O que você utiliza com a sua família ou com seus amigos
ou com seus colegas de trabalho. Tá bom? Então é importante que você entenda isso. Por isso que nós, professores, sempre vamos ensinar para você a forma mas, primeira coisa. E aí depois você vai... Porque a forma mas vai dar o quê? A possibilidade de você conjugar os verbos utilizando a forma mas em tempo e modo que você desejar. Depois, em outro momento, você vai aprender o quê? Esta daqui que é o sonkeigo, esta forma, né, de falar a língua, né, que é o sonkeigo. Sonke significa respeito. Go é a linguagem, né? Então você tem aqui a linguagem de respeito. O que a linguagem de respeito faz? Isso mesmo, demonstra respeito. Ok? E aqui nós temos o kenjogo, que é uma linguagem de humildade. É importante você entender que aqui você não está se rebaixando, tá? Quando você utiliza a linguagem de humildade. Não tem nada a ver com isso, tá? É uma linguagem que você utiliza em determinado âmbito com pessoas que estão fora do seu meio. Assim, ambas, né? De forma geral, nós utilizamos dessa forma. Mas eu vou explicar melhor para você fazendo as explicações aqui, tá? Por exemplo, você já deve ter ouvido itadakimasu quando a gente vai comer alguma coisa, não é? Itadakimasu. Por quê? Itadaku é receber algo. E no caso, nós vamos utilizar tanto para taberu, que é comer, quanto para nomo, que é beber. E olha aqui, eu coloquei taberu, nomo. E aí na forma mas, tabemasu, nomimasu. Aqui nós temos esses verbos separados. Porém, em sonkeigo, que você está demonstrando respeito para o alimento, é itadakimasu. Agora, kenjogo é o quê? Quando eu vou falar para a pessoa, para ela comer. Meshi agarimasu. Meshi agatte kudasai. Dozo, o meshi agari kudasai, por exemplo. Posso colocar o o, que é um prefixo honorífico, e também deixar ainda mais bonito isso, tá? Mas só para você entender agora, a diferença de é a mesma coisa. Comer ou beber, né? Itadaku e meshiagaru. Aqui eu coloquei itadakimasu, meshiagarimasu, conjugado na forma mas, tá? Mas ele tem o infinitivo dele, seria o de shoke, também poderia ser itadaku ou meshiagaru. Na forma infinitiva. Eu coloquei para você com forma conjugada na forma mas, para você entender. Então, por exemplo, eu falo itadakimasu. Eu digo para a pessoa comer, meshiagate kudasai. Ou fulano de tal, meshiagarimashita, por exemplo. Tal pessoa comeu a comida brasileira, por exemplo. Shachou ga, vou falar do Shachou, tá? Que é o presidente da empresa. Shachou ga, Brasil ryori wo meshiagarimashita. Olha, estou demonstrando, né, esta humildade ao falar do meu Shachou. Porque ele é, aqui no meu nível hierárquico, alguém bem superior. Então, estou dizendo que o meu Shachou comeu a comida brasileira. Eu não vou falar tabemashita. Posso falar que um colega comeu. Mas o meu Shachou, né, o imperador, por exemplo, né? Tenoreika ga Brasil ryori wo meshiagarimashita. Olha que lindo que fica, não é? Então, o imperador comeu a comida brasileira. E aí é meshiagarimashita. Ok? Não vou falar itadakimashita, porque itadaki sou eu. Uma forma de humildade. Perdão, de respeito. Aqui, de humildade, demonstrando a minha humildade em relação ao imperador, que hierarquicamente dizendo, está em um nível muito maior que o meu. Entendeu? Muito bem. E eu coloquei o outro para vocês, que é miro. Miro, ver. Forma dicionário, ou hyojun-o, que seria a forma padrão. Mimas, conjugado na forma mas. E aqui, olha só, em sonkeigo, que é a linguagem de respeito, é haiken shimasu. Por exemplo, eu vou a uma exposição de artes e eu vi a obra de arte, o sakurin de determinado artista. E aí eu quero dizer para ele, por exemplo, agradecer, ou dizer para ele que eu vi. Eu encontrei com ele, sei lá, em algum lugar ali da galeria e falei assim, eu vi as suas obras, né? Muito bonita e tal. Então, falar assim, otaku. Otaku é uma forma de falar anata, você, tá? De uma forma mais educada. Otaku no sakurin o haiken shimashita.
Eu vi as suas obras. Sakurin são obras. Haiken shimashita. Eu estou mostrando aqui um respeito em relação às obras do artista e para com o artista de forma geral. É claro que, olha, é muito importante você entender que nós temos outras formas ainda de falar isso, tá? Eu poderia falar, otaku no sakurin o haiken sasete itadakimashita. Olha só, é outra forma. E eu vou usar o itadaku aqui, inclusive, para falar isso. E aí nós trabalhamos ainda outras formas de linguagem mais polidas ainda do que essas que eu estou apresentando para você, de acordo com aquilo que eu vou introduzindo na minha fala. Mas esta não é o caso, só quero hoje simplificar e mostrar essa diferença. Por exemplo, né? Goran ni narimasu. Vamos supor que você esteja em um ônibus turístico, tá? Sei lá, tour bus, né? Kankou bus, por exemplo. Um ônibus turístico e temos lá o guia turístico, né? O tour guide. E ele vai falar para vocês, olhem à sua direita, olha o Monte Fuji à sua direita, o ônibus está passando lá na Kosoko, na Via Expressa. Então, olha só, observem o Monte Fuji à sua direita, né? Ele vai falar isso aqui, goran ni natte kudasai. Migi gawa ni, kono Fuji-san, não vai falar Monte Fuji, não, Fuji-san o goran ni natte kudasai. Então, assim, você tem outras formas de falar a mesma coisa, o mesmo verbo. E isso vai acontecer com uma infinidade de verbos. Tá? Infinidade, inclusive não só de verbos, mas também de palavras. Mas aqui não é o caso neste momento, porque senão esse vídeo não terá fim nunca, né? Eu só queria apresentar para você, né? Goran ni natte mite kudasai, por exemplo, né? Veja, observe, né? Aprecie, enfim. Olha quantas formas nós temos também de falar em português, não é? Por que seria diferente na língua japonesa? Pense nisso. Pense nisso. Olha só, comer e degustar, apreciar alguma coisa. Então, nós temos formas diferentes de falar o nosso idioma e, obviamente, teremos formas diferentes de falar na língua japonesa. Não tem por que você querer que ela seja quadrada, simples demais, só porque você, né, quer que ela seja fácil para você aprender. Lembre-se, nós somos detentores de uma língua muito mais complexa, que é a língua portuguesa, que tem tempos, né, e modos verbais para cada pronome pessoal. Por exemplo, nós temos tanta coisa, né, artigos definidos e indefinidos, que nós temos a sua variação de acordo com o nosso adjetivo, né, ou com o nosso substantivo feminino ou masculino. Meu Deus, é tanta coisa que nós temos na nossa língua, que a língua japonesa, apesar de tudo, ainda se torna muito mais simples. Mas é importante você entender que existem níveis de linguagem de acordo com a polidez e em que como é que eu vou dizer? Em que nível, em que patamar você está daquela conversação com aquela pessoa em questão. Tá? Quando eu falo de pessoas do seu meio, pessoas fora do seu meio, por exemplo, né? Nós vamos utilizar em ambientes comerciais, por exemplo. Eu costumo falar que até o Sonkeigo e o Kenjogo, eles poderiam ser considerados uma linguagem business, um business Japanese. Porque ao telefone nós falaremos dessa forma. Por que eu falo que é muito importante você entender, gente? Porque quantos de vocês, fala para mim, quantos de vocês não possuíram em algum momento uma dificuldade de entender, deixa eu colocar assim porque parece que a luz está atrapalhando. Aqui, né? Estava tendo um reflexo. Quantos de vocês não tiveram em algum momento a dificuldade de entender o que era falado ao telefone? Por exemplo, alguém te ligou, você atendeu, era um japonês do outro lado, né? Que seja da companhia telefônica, da sua operadora do cartão de crédito, sei lá, qualquer coisa, e você ficou apavorado porque você não entendia, porque existe um padrão de atendimento ao telefone, por exemplo, que segue todas as normas da linguagem honorífica na língua, do Keigo.
Que se você não tem conhecimento, obviamente você não vai conseguir entender ou dialogar com aquela pessoa. Agora, eu te pergunto, quando alguém fala para você que você não precisa aprender, muito provavelmente porque esta pessoa imagina que você só vai utilizar a língua no seu ambiente de trabalho, que você não tem um desejo de crescer, de ser visto de forma diferente pelo japonês, não é mesmo? Independentemente de você esteja, em qualquer lugar que você esteja. Então, quando eu ensino você e venho aqui para você, né, no meu canal, e digo para você que existe essas formas de linguagem, que você, como estudante, precisa entender isso, saber dessa existência, e saber que você pode chegar muito mais longe nos seus estudos, é porque eu quero que você tenha um posicionamento diferente no mercado, tenha um posicionamento diferente na comunidade que você vive e saiba se expressar de forma que você, de fato, seja visto como uma pessoa culta, uma pessoa que entende o idioma, uma pessoa que sabe se comportar, sabe falar, né, em todos os seus âmbitos. Está longe, talvez, né, de você alcançar, mas você precisa começar. Se você nunca der o primeiro passo, né, e não começar a estudar, você nunca chegará a lugar nenhum, na verdade. Então é importante que você comece os seus estudos, para que você vá entendendo como o mecanismo da língua funciona, eu gosto de falar isso, o mecanismo da língua funciona, para que você possa, de fato, dominar o idioma. Para que você possa, em algum momento, poder moldar o idioma, desmontar ele, montar ele de acordo com as suas necessidades, de acordo com aquilo que você precisa para se comunicar naquele ambiente, naquela instância. Enfim, espero que você tenha gostado, né? Eu sei que os meus vídeos são longos, porque eu falo muito e tem muita coisa para passar. Eu falo que vou passar só um pouco, mas eu quero passar tudo ao mesmo tempo. E, infelizmente, eu sei que as pessoas hoje buscam por informações mais curtas, mais rápidas. Eu tento ser o mais conciso possível e nunca consigo, não é? Sempre chego aí a meia hora, até mais, para uma explicação. Por quê? Porque eu não quero te dar uma explicação muito vaga, uma explicação rasa. Eu quero que você saia do meu vídeo entendendo, saia da minha aula entendendo o que eu quero te passar de fato e que abra para você possibilidades N, abra para você um leque gigantesco de possibilidades no seu processo de aprendizagem e que você possa entender cada vez mais o idioma de forma geral e se fascine com esse idioma, porque ele é de fato um idioma fascinante. Cada vez que eu aprendo, eu estou em constante aprendizagem, né, em processo de aprendizado, porque eu sou enfim, um estudioso, ou um estudante inveterado, né, viciado no conhecimento. E estou sempre aprendendo, sempre haverá coisa nova para a gente aprender a todo momento. Então, comece, para que em algum momento você chegue a entender de fato e entender que você precisa subir de nível de conhecimento e buscar por este conhecimento. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Comente para mim se você já sabia. Coloquei somente, né, Taberu, né, Nomo e Miro, que são bem simples para você nesse momento, para você entender as flexões, as variações dentro das linguagens que nós temos no idioma e quais são os âmbitos que são utilizados. Tá bom? Espero que tenha sido claro para você. Espero que em algum outro momento eu possa te explicar muito mais sobre este conteúdo, né, da linguagem formal, linguagem honorífica, porque é fascinante, é muito bom, é gostoso demais quando a gente sabe se posicionar linguisticamente dizendo. Os japoneses olham para a gente de uma forma absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Pode ter certeza disso. Eu sei porque eu vivo isso no meu dia a dia. A forma com que eu falo, né, faz com que eu consiga adquirir, conquistar o respeito do povo japonês. E isso, para mim, não tem preço, mas um valor inestimável, inigualável, inquestionável. É isso, espero que você tenha gostado. Coloque para mim nos comentários se você gostou, se você já conhecia, se você quer conhecer, se você já deu o primeiro passo para estudar, se você está estudando, se você está galgando. Enfim, né? Tudo que você puder, inclusive coloque para mim aqui algumas sugestões de vídeos
para que eu possa fazer para você aqui no Fale Japonês. E a gente se vê em outros vídeos, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, no TikTok. É isso. Já, né?